Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o rastreamento por exames complementares na população acima de 60 anos. Para falar de rastreamento, a gente tem que falar sobre os princípios do rastreamento, ou seja, quem é a população que nós iremos rastrear, qual a metodologia de rastreamento, ou seja, qual é o teste que iremos aplicar, qual o exame complementar que iremos aplicar nesse rastreamento, qual é o objetivo desse rastreamento e qual o custo-benefício desse rastreamento nessa população específica. Lembrando que quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de pacientes, de pessoas que não têm nenhum tipo de sintoma relacionado àquela doença que a gente irá rastrear. Nesse sentido, a gente precisa pensar se o nosso método de rastreamento é um método suficientemente bom, barato, com bom resultado e com pouco impacto na saúde desse paciente, para que ele tenha um custo-benefício adequado. Para isso, a gente tem que pensar em dois tipos de rastreamento, né? O rastreamento em etapas é um rastreamento onde a gente vai utilizar as etapas da propedêutica médica para indicar ou não um rastreamento. Então, a gente vai fazer uma anamnese, fazer um exame físico e aí sim solicitar exames complementares. Desta forma, a gente faz um rastreamento que é individualizado, ou seja, a gente não está fazendo um rastreamento populacional. O rastreamento populacional é feito em toda aquela população determinada, independente da anamnese e exame físico. Por exemplo, a gente pode utilizar o Papa Nicolau, que muitas vezes é realizado nas unidades básicas de saúde de uma forma processual, sem que haja de fato uma anamnese, exame físico para indicá-lo. Os requisitos para que um exame seja considerado bom para um rastreamento de alguma doença deve ser definido, né, de acordo com aquele indivíduo ou população que a gente está avaliando, né? Como que é feito essa aplicação desse teste ou exame, né? Se esse teste é capaz de detectar esta doença de uma forma precoce, ou seja, que a gente consiga detectar numa fase em que o paciente ainda não apresenta sintomas, que haja um tratamento eficaz para essa doença e que não seja mais deletério do que a própria doença, a redução de mortalidade aconteça através desse teste, desse tipo de rastreamento, que seja um rastreamento viável naquele ambiente em que a gente está inserido e que tenha um benefício efetivo. Então, a gente sempre tem que pensar se aquele teste ou exame que a gente está propondo para o paciente contempla todos esses requisitos. O number needed to screen é o dado epidemiológico que a gente utiliza para pensar no exame ou teste que a gente vai aplicar naquele paciente para aquela determinada doença. Então, é o número de pessoas que precisa ser rastreada para que a gente evite uma morte ou evento adverso relacionado àquela doença. Ele é um parâmetro muito importante para determinar se aquela doença deve ou não ser rastreada numa população geral. Lembrando que aqui a gente está falando de população e não de um indivíduo, porque muitas vezes, naquele indivíduo específico, esse teste pode ser suficiente para evitar a morte daquele indivíduo ou um evento adverso relacionado à doença.
Então, eu trouxe aqui como exemplo, né, a mamografia. A gente percebe que, à medida que a gente vai envelhecendo a população, o número needed to screen, né, da mamografia cresce, chegando a números muito elevados acima de 80 anos. Né? Então, a gente não recomenda, né, o rastreamento populacional de uma população acima de 74 anos, justamente porque esse número necessário de pessoas rastreadas cresce muito. Assim como o Papa Nicolau. A gente vê que o Papa Nicolau, acima dos 70 anos, ele também tem um NNS muito alto, né? E a gente traz também aqui como exemplo a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Que já tem uns números elevados e que se elevam muito acima dos 80 anos. Por isso, em termos da população idosa, a gente preconiza a individualização do rastreamento, ou seja, a gente vai avaliar paciente por paciente, pensando sempre qual é a expectativa de vida desse paciente. Ele tem uma expectativa de vida acima de 5 anos? Ele traz, ele apresenta um desejo, né, de rastrear em relação àquela doença? Qual é a funcionalidade desse paciente? Para a gente poder recomendar a favor ou contra um rastreamento. Então, se a gente tem um paciente que tem uma alta expectativa de vida e aquele método apresenta um NNS baixo, a gente pode recomendar a favor. Se o paciente tem uma funcionalidade preservada, se o nosso método impõe um baixo risco, se ele tem um baixo custo, se esse método ele possui um tratamento ou segmento seguro em relação àquela doença, e se o paciente apresenta entendimento ou desejo de fazer aquele tipo de rastreamento para aquela doença específica. Então, a gente vai compartilhar a nossa decisão junto com o paciente ou a família, tá? Quais são as doenças elegíveis para rastreamento na população geriátrica? Então, nós temos aí a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, hipotireoidismo, hepatite C e B, tuberculose, sífilis, aneurisma de aorta abdominal, osteoporose, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo de útero e o câncer de pulmão. A gente pode perceber que são doenças que são rastreáveis, né, durante toda a nossa vida adulta. Então, por isso, eu trouxe para vocês as recomendações de rastreamento de cada uma dessas doenças. Existem vários órgãos que a gente pode seguir. A gente vai seguir aqui, né, as recomendações da US Preventive Task Force, né? E também as do Ministério da Saúde. Porém, a gente pode utilizar outros órgãos, American Society of Cancer, né? Outros órgãos, o INCA, para a gente poder pensar, né, nesse rastreamento mais individualizado. Então, hipertensão arterial sistêmica. Quem nós rastreamos? Todos os indivíduos acima de 18 anos, ou seja, indivíduos adultos, são rastreáveis, né? Podem ser rastreados. Quando que nós vamos rastreá-los? Anualmente, acima dos 40 anos, ou se o paciente apresentar fator de risco. Esse rastreamento, ele pode ser feito de 3 a 5 anos para os demais grupos, né? Então, não existe aí uma prerrogativa de ser anual, caso o paciente tenha abaixo de 40 anos ou não apresente nenhum fator de risco. Como a gente faz, né, o rastreamento de hipertensão arterial sistêmica? Com a medida ambulatorial da pressão arterial no consultório mesmo ou residencial.
Já a diabetes, quem nós vamos rastrear? Todos os indivíduos acima de 45 anos e abaixo de 45 anos, se houver fatores de risco, por exemplo, obesidade, sobrepeso, fatores de risco familiares, né? Risco cardiovascular. Quando nós vamos rastrear? De 3 em 3 anos ou anualmente, se houver fatores de risco. E nós rastreamos com a medida da glicemia de jejum. Nós podemos também solicitar outros marcadores, como hemoglobina glicosilada ou teste de tolerância oral à glicose. Dislipidemia. O rastreamento ele é controverso, né? A gente tem que pensar no custo-benefício dele e como que nós vamos intervir nesses pacientes, especialmente pacientes mais jovens. E também os pacientes idosos que têm fragilidade, que têm capacidade funcional afetada, a gente pensar se a solicitação, né, do lipidograma, ele é um teste que vai nos trazer aí algum tipo de intervenção, né, nesse paciente. Então, quem nós vamos rastrear? Homens acima de 35 anos e mulheres acima de 40 anos. Acima dos 20 anos, se houver alto risco para doença cardiovascular, nós também podemos rastrear. Preconiza-se o rastreamento de 5 em 5 anos, né, com um lipidograma. Em relação ao hipotireoidismo, o rastreamento segue controverso, depende do órgão que você está seguindo, né? Porém, em relação à população geriátrica, a gente vai fazer o rastreamento apenas nos indivíduos que te apresentarem algum tipo de sintoma relacionado ao hipotireoidismo, né? Por exemplo, ganho de peso, perda de cabelo, né? Prostração, né? Sonolência excessiva, transtornos cognitivos, né? A gente não recomenda esse rastreamento com nenhuma periodicidade fixa, né? A gente vai pedir, solicitar o exame apenas quando realmente a gente tiver algum tipo de sintoma ou indicação. O exame que é solicitado, né, é a dosagem de TSH e T4 livre no sangue. Hepatite C. É recomendado rastreamento nos indivíduos entre 18 e 79 anos e acima de 79 anos apenas se apresentar alto risco para a doença, né? Usuários de drogas, né? Usuários de medicações injetáveis com frequência, né? Algum tipo ou paciente que faz hemotransfusão com frequência, apesar de que hoje a hemotransfusão é bem segura, né? E a gente faz um rastreamento único com a solicitação de um anti-HCV. Já a hepatite B é recomendado rastreamento em indivíduos acima de 18 anos apenas quando há alto risco para a doença. Se houver um alto risco, né, mantido, faz-se periodicamente. O exame que a gente solicita é o HBsAg. Já a osteoporose, como nós já conversamos, né, a gente recomenda o rastreamento em mulheres acima de 65 anos ou mulheres menopausadas que apresentam alto risco. E nos homens ainda é controverso, a maioria dos órgãos recomenda acima de 70 anos, uma vez só, né? Já nas mulheres, a gente recomenda anualmente, exceto se já tratado, né? Que aí a gente vai seguir aqueles protocolos em relação ao tratamento. O exame de escolha é a densitometria mineral óssea. O aneurisma de aorta abdominal, a gente vai recomendar nos homens entre 65 e 75 anos, tabagistas atuais ou antigos, né? Os que tenham interrompido ou não o tabagismo. O rastreamento é único, é feito uma única vez, através do ultrassom de abdômen. O câncer de mama, a gente vai rastrear em mulheres entre 50 e 74 anos, né? Esse é o rastreamento populacional. A periodicidade é bianual
e a utilização do exame de mamografia digital. Lembrando que, acima dos 74 anos, a gente vai solicitar a mamografia apenas nas idosas que apresentam algum fator de risco para a doença, história familiar, né? Ou as idosas que apresentam algum tipo de alteração na mama, né? E aí nós solicitamos, na verdade, não para rastreamento, e sim para diagnóstico, certo? É muito frequente a gente ver idosas que mantêm o rastreamento acima de 74 anos, anual ou bianual, por solicitação da ginecologista. Nesses casos, a gente vai orientar a paciente que não existe tem evidências de benefício desse rastreamento após os 74 anos e que a decisão, né, de manter ou não esse rastreamento deve ser feita junto com a médica, né, no caso a médica ou o médico ginecologista, mas é importante que o geriatra faça essa pontuação, né, de que não existem evidências suficientes que recomendem o rastreamento, considerando que o câncer de mama nessa população normalmente é insidioso, demora muito para crescer, normalmente são tratamentos, são nódulos benignos, né? E que quando ele vem com uma malignidade, ele cresce muito rápido e a gente consegue identificar rapidamente. E aí não seria um rastreamento, e sim um diagnóstico. Mas lembrar sempre que a decisão, né, ela deve ser compartilhada. O câncer coloretal, a gente recomenda o rastreamento em indivíduos entre 45 e 75 anos. A periodicidade vai depender do método. Se utilizarmos a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a gente vai utilizar ela anualmente, né? Lembrando que ela não tem aí uma boa sensibilidade e especificidade, porém um exame muito simples, barato e sem nenhum tipo de impacto na saúde do paciente. A tomografia, ela pode ser solicitada a cada 5 anos, a retossigmoidoscopia a cada 5 anos e a colonoscopia a cada 10 anos, isso em pacientes assintomáticos. Porém, a gente vai sempre pensar, né, no risco do paciente, se ele tem algum fator de risco, se o paciente apresenta algum tipo de sintoma, e aí solicitar o exame de acordo com essa anamnese, exame físico. Né? Lembrando que a colonoscopia nos pacientes idosos é um exame muito agressivo, é um exame que tem muita repercussão, especialmente nos pacientes frágeis, né? Então, nos pacientes frágeis, a gente vai sempre colocar aí na balança custo-benefício. Muitas vezes a colonoscopia vai precisar ser feita hospitalizado, né? Para o paciente ter aí um suporte de fluidos, para que o paciente não desidrate e não tenha uma repercussão mais importante a realização do preparo para colonoscopia ou para retossigmoidoscopia. O câncer de próstata, quem é a população que pode ser rastreada? Homens entre 55 e 69 anos, porém a decisão é individual. Não existem evidências de que, por exemplo, toque retal ou PSA tenham um NNS suficiente para que a gente recomende um rastreamento populacional. Porém, se o paciente ele tem aí fatores de risco, tem sintomas, ou apresenta o desejo, tem uma expectativa de vida boa, né? A gente pode solicitar aí o PSA, o toque retal, né? Fazer o toque retal ou encaminhar para que seja feito. Existem estudos que mostram que o toque retal realizado pelo clínico, ele não tem aí uma boa acurácia, então seria o toque retal realizado realmente pelo urologista e ultrassom transretal quando indicado. O câncer de colo uterino, ele é recomendado, né, seu rastreamento para mulheres em idade fértil, né? E aqui a gente coloca entre 21 e 65 anos, que não sejam esterectomizadas. É importante a gente lembrar disso, porque é muito comum a gente ver pacientes esterectomizadas
com esterectomia total, né, que seguem fazendo aí o preventivo anual, e a gente não existe aí uma evidência de que isso seja suficiente, seja bom, né, se caso a paciente não tenha colo de útero. Existem pacientes que preservam o colo de útero na esterectomia, e a gente tem que entender se há ou não esse caso para que a gente oriente o paciente sobre parar ou não de realizar o preventivo, né? Lembrando que é um exame bem desconfortável, especialmente nas pacientes após a menopausa, devido à redução do estrogênio, existe um ressecamento e uma atrofia, né, vaginal importante, que acaba fazendo com que o exame seja muito mais doloroso para essas pacientes. A frequência ela vai ser variável de acordo com o perfil do paciente, lembrando que o Ministério da Saúde ele preconiza que se você tiver 2 preventivos sem alterações, você pode fazer bianual. O Papa Nicolau ainda segue sendo o exame de escolha, porém o teste, né, de DNA do HPV tem sido recomendado também como teste de escolha. O ideal é que se faça também combinado, os dois, né? Mas no Ministério da Saúde a gente ainda faz apenas o Papa Nicolau. O câncer de pulmão, a população que deve ser rastreada são indivíduos entre 50 e 80 anos, com uma carga tabágica acima de 20 maços ano, sejam tabagistas atuais ou que cessaram há menos de 15 anos. A frequência anual com uma tomografia de tórax com baixas doses de exposição. Existem outros rastreamentos que podem ser feitos na população idosa, porém, a gente vai avaliar caso a caso. O rastreamento cognitivo em pacientes assintomáticos, ele não é recomendado, certo? Não existe nenhum teste que se mostre bom o suficiente, por exemplo, o Mini-Mental anual, nada disso se mostra suficiente para a gente recomendar o rastreamento. Então, a gente vai fazer, de fato, em pacientes que apresentam algum tipo de alteração cognitiva, ou caso a gente opte por fazer, como a gente faz, né, quando a gente aplica a AGA, a gente tem que lembrar que um mini exame de estado mental alterado num paciente que não apresente sintomas, ele não é diagnóstico. A gente pode acompanhar esse paciente, porém, ele não vai ter uma boa acurácia para a gente fazer diagnóstico, certo? Assim como os sintomas depressivos, né? A gente ainda recomenda a GDS, né? A escala de depressão geriátrica como teste, porém é controverso, né? A gente percebe até na aplicação que existe uma limitação desse exame para um rastreamento aí de sintomas depressivos. Mas é importante que a gente sempre lembre de questionar na anamnese, né, tanto sobre sintomas cognitivos como sintomas depressivos, e aí a gente aplicar o teste de escolha, né, que cada um vai utilizar aquele que tem maior aptidão, que ele faz com uma melhor aplicabilidade em relação àquele perfil de paciente, e aí fazer como diagnóstico e não como rastreamento, certo? É isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. A gente pode explorar um pouquinho mais outros órgãos e outras recomendações, né? Mas, de uma forma geral, essas são as doenças que a gente vai ficar mais atento em relação à população geriátrica e que a gente vai propor algum tipo de rastreamento ao paciente assintomático, certo? Um bom resto de dia para vocês, seja lá em que horário vocês estejam assistindo essa aula, e tendo alguma dúvida, eu vou deixar aberto um fórum lá, ou a gente pode tirar em algum outro momento, caso vocês sintam a necessidade, certo? Um abraço, fiquem com Deus.